É mesmo, é. Hebreus 10:1 não diz isso, diz justamente o contrário. Hebreus 10:1 diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Veja, este modelo que foi apresentado por Deus a Moisés, modelo do santuário, do tabernáculo terrestre que ele deveria construir, não constituía a imagem real do santuário celestial. É isso que a palavra está dizendo aqui, dentre outras coisas que esse texto está dizendo. O sentido dele é mais amplo. É mais amplo. Mas um dos sentidos é este que eu estou apontando. O santuário terrestre, o tabernáculo terrestre, veja bem, não constituía uma imagem real das coisas celestiais. Ou seja, o santuário terrestre, com todos os seus elementos, com todos os seus móveis, eles constituíam apenas uma sombra, um tipo, um símbolo, mas não constituía imagem real. Ora, isso que eu estou falando é corroborado, eu vou ler mais uma vez aqui, corroborado pelo eminente teólogo adventista George Knight neste livro aqui, A Visão Apocalíptica e a Neutralização do Adventismo. Eu vou ler para vocês aqui a página 76. Olha só o que ele diz a respeito exatamente disso que eu estou dizendo aqui, dessa questão de você afirmar, que a igreja afirma aqui, não, o santuário era a cópia exata, fiel, o santuário terrestre era a cópia exata e fiel do santuário celestial. Né? Ou seja, tudo que havia no tabernáculo terrestre, há no santuário celestial. Ora, bolas, que estupidez dizer isso. O próprio George Knight vai dizer o seguinte, aqui a página 76 desse livro. Ele diz aqui, olha, a inflexibilidade exagerada na aplicação de nosso conhecimento da sombra. O que é sombra? Sombra são todos aqueles elementos contidos ali no santuário terrestre, no tabernáculo terrestre, que apontavam para uma realidade do santuário celestial. Então veja, a inflexibilidade exagerada, ele está falando da igreja, ele está fazendo uma crítica à igreja adventista aqui. A igreja a qual ele pertence. E ele está escrevendo esse livro para adventistas, ele não está escrevendo esse livro para o povo comum. Então ele diz, a inflexibilidade exagerada na aplicação de nosso conhecimento da sombra pode levar a conclusões problemáticas. E que conclusões problemáticas são essas? Olha aqui. Afinal, Jesus não está derramando seu sangue num altar de sacrifícios queimados. Há um altar de sacrifícios queimados lá no santuário celestial? Não, não há. Jesus está derramando seu sangue lá? Também não, porque onde é que ele derramou seu sangue? Na cruz. Viram? Olha só o que ele diz mais aqui. Nem mesmo está aspergindo-os nos chifres do altar. Jesus está aspergindo o seu sangue santo num suposto chifre do altar, num suposto altar de sacrifícios lá no santuário celestial? Não, não está. Por que não? Porque não há altar de sacrifícios com 4 pontas lá no santuário celestial. Olha aqui mais, o que ele diz mais. Além disso, tanto a Bíblia quanto o Espírito de Profecia são muito claros em ensinar que após sua ascensão, Jesus não permaneceu trancado num pequeno cubículo longe do Pai por 1800 anos. Isso eu cansei de dizer aqui, né? Nos meus últimos vídeos que eu tenho gravado aqui, eu estou dizendo isso. E aí vem o próprio teólogo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso é sensacional, não é? É sensacional, porque isso aqui partiu da pena de um eminente teólogo adventista do Sétimo Dia que reconhece as conclusões problemáticas a que tem que se chegar todo aquele que vai analisar com exatidão, com rigor, todos os postulados, todos os argumentos e afirmações da Igreja Adventista com relação àquilo que ela professa crer. Há problemas e muitos problemas com a interpretação adventista a respeito deste assunto, juízo investigativo. E é isso que nós estamos apontando desde o nosso primeiro vídeo. Para vocês terem uma ideia, se eu não perdi as contas, depois eu vou até contar lá no canal, eu acho que este vídeo que eu estou gravando, não tenho certeza, porque é tanta coisa, eu acho que esse é o 8º vídeo falando sobre esse tema, eu não sei. Pode ser o 7º, pode ser o 8º. Mas olha só, quanto tempo nós estamos gastando para discutir esse assunto? Vocês agora, eu quero botar abaixo um outro argumento adventista a respeito do santuário celestial. Primeiro eu já mostrei, deixei bem claro aqui o seguinte, que
o santuário terrestre não correspondia a uma cópia fiel, exata, do que há lá no céu, e o próprio George Knight corrobora isso que eu estou falando. Nem tudo que havia no santuário terrestre há no santuário celestial. Certo? Então veja, outra coisa que cai por terra. A igreja afirma que o santuário celestial, assim como o terrestre, possuía 2 compartimentos. Por isso que o ministério de Jesus para a igreja adventista é bifásico. Ele passa 1800 e tantos anos num cubículo, utilizando o termo expressado aqui pelo teólogo adventista, um cubículo, né? Por 1800 anos ele é circunscrito a esse cubículo, e só depois ele entra no Santo dos Santos, para estar ali ao lado do trono de Deus. Isso é um absurdo, o próprio teólogo reconhece isso, que isso é um absurdo, né? É uma conclusão problemática, é mais uma conclusão problemática. Então veja, o santuário celestial possui realmente 2 compartimentos? Nós já dizemos aqui que só havia divisão de compartimentos no santuário terrestre por conta daquilo que Cristo faria pelos pecadores. Deus estava lidando aqui com pecadores, cujos nomes estão inscritos no santuário celestial, que precisava ser purificado por conta desses nomes. Então Deus lida aqui na terra com seres pecadores, por isso havia ali uma divisão entre santo e santíssimo. Inclusive o véu, mostrei para vocês aqui no vídeo passado que o véu era uma representação do próprio Cristo. Quando morre na cruz, o véu se rasga de alto a baixo. O véu era uma representação do próprio Cristo, e Cristo deixa isso bem claro aqui em Hebreus 10, 20. Não custa nada a gente ler de novo para a gente correr com o próximo argumento. Olha aqui. Versos 19 e 20 de Hebreus 10 diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Ou seja, o próprio véu que dividia o Santo do Santíssimo era uma representação do próprio Cristo, da carne de Cristo. Essa carne de Cristo foi deposta na cruz, foi morta na cruz. Portanto, quando ele morre ali na cruz, o véu se rasga. Era uma representação da morte de Jesus. E quando o véu se rasga, representando a morte de Jesus, se abre um novo e vivo caminho para quem? Para Deus, no Santo dos Santos, no Santíssimo. E nós temos acesso a este Deus lá no Santíssimo, não ao Santo, ao Santíssimo, pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Jesus não permaneceu 1800 e tantos anos num cubículo, como diz o George Knight aqui, trancado por 1800 anos. O Santo dos Santos não permaneceu vazio pela maior parte da era cristã. Isso é um absurdo. É um absurdo a igreja adventista afirmar isso. E vamos correr com outro argumento, é com esse argumento que eu quero terminar esse vídeo aqui. Olha só, gente. Havia então 2 compartimentos no santuário celestial. Eu estou afirmando isso aqui já há muito tempo na TV Caminho Livre. O seguinte, gente, santuário celestial no céu é a ambiência de Deus, onde Deus está, não há divisão de compartimentos ali. Meu Deus, para que isso? Para que divisão de compartimentos ali? Para quê? Para quê? Então veja, vamos ler primeiro, aliás, vamos ler o verso 24 de Hebreus 9. Hebreus 9, 24 diz assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos. Olha só, Cristo não entrou em santuário feito por mãos, já dizia o escritor de Hebreus naquela época. Figura do verdadeiro. Porém, onde? Onde ele entrou? No mesmo céu. Portanto, o céu aqui mencionado é a mesma coisa que o santuário celestial, porque onde Deus habita, aquilo ali obviamente é um santuário, porque o santuário é onde o santo habita. Santo, santo, santo. O nosso Deus triuno habita no santo dos santos, no santíssimo lugar. Céu, portanto, e santuário é uma coisa só. E isso a Igreja Adventista do Sétimo Dia nunca entendeu. Se entendeu, se calou para este detalhe. Evidentemente, procurando atender às suas conveniências, né? Mas leamos então, em corroboração a esta afirmação que eu estou fazendo, alguns textos bíblicos. 1 Reis 8, 49. 1 Reis, o primeiro livro de Reis. 1 Reis, capítulo 8. Antes de ler o 49, leamos o verso 30.
1 Reis 8, verso 30 diz assim: ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Santuário terrestre, né? Salomão orando. Ouve no céu, lugar da tua o quê? Lugar da tua habitação. Ouve no céu, lugar da tua habitação. Então, onde Deus habita? Do santuário celestial. Céu é o lugar da habitação de Deus. Céu é o santuário celestial. Por que é um santuário? Porque é onde o santo habita. É onde o Deus santo, santo, santo habita. Olha o verso, agora o verso 39 aí mesmo de 1 Reis 8. Saibam que isso aqui é uma oração de Salomão na dedicação do templo glorioso que ele construiu. Verso 39 diz assim: ouve tu nos céus, lugar da tua habitação. Olha o verso 49 aí mesmo, no capítulo 8. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faze-lhes justiça. Viram? Olha Salomão então afirmando que o céu é o lugar da habitação de Deus. Como que corroborando Hebreus. Jesus não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, ele entrou no próprio céu. Olha o que diz aqui agora, Mateus, aliás, vamos ler primeiro, depois a gente chega até Mateus, vamos ler primeiro, Salmo 11, verso 4. Salmo, abra aí a sua Bíblia. Salmo 11, verso 4. 11, verso 4 diz assim: o Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Olha só. O Senhor está no seu santo templo. Isso aqui é um paralelismo, né? O fato de Deus estar no seu templo corrobora com o fato de que nos céus tem o Senhor o seu trono. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus está o seu trono. É a mesma coisa. É um paralelismo hebraico aqui. Viram? Santuário celestial e céu, que é a habitação de Deus, é a mesma coisa. Um outro texto que a gente pode ler corroborando este fato. Salmo 102, versos 18 e 19. Vamos para Salmo 102, versos 18 e 19. O texto diz assim, olha: ficará isto registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará ao Senhor, que o Senhor do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra. Do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra. Olha só que maravilha a palavra de Deus. Quão maravilhosa é a palavra de Deus. Quando a gente procura prestar atenção àquilo que a palavra de Deus diz, e não àquilo que a sua igreja diz. A palavra de Deus é maravilhosa quando a gente quer ouvir a palavra de Deus. Olha o Salmo 103, 19, aí na frente, Salmo 103, verso 19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. O trono de Deus estabelecido onde? No céu. É ali que ele está, é ali que está estabelecido o trono de Deus, ou seja, no santuário celestial. A habitação de Deus. Isso é maravilhoso. Não é maravilhoso isso? Agora, Isaías 66, abra em Isaías. Amplas provas, fartas provas, mostrando para todo adventista do sétimo dia embrutecido e que se tornou inimigo deste canal, por nós dizermos a verdade, mostrando que santuário celestial e céu são a mesma coisa. Não há divisão de compartimentos ali. Não há divisão entre santo e santíssimo. O céu é um ambiente só. O tarragi é a expressão bíblica grega para isso. Corresponde não só ao lugar santíssimo,
mas a ambiência celestial, porque não há divisão entre Santo e Santíssimo ali. Tarragia é isso, indica isso aí. O santuário celestial como um todo, o céu como um todo, a habitação de Deus como um todo. Isaías 66:1 diz assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? O céu é o meu trono, diz o Senhor aqui através do profeta Isaías. E por último vamos ler aqui Mateus capítulo 5, verso 34. Mateus capítulo 5, verso 34 diz assim: eu, porém, vos digo, de modo algum julgueis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus. O céu é o trono de Deus, lugar da sua habitação. Santuário celestial. Por que santuário celestial? Porque nele habita o santo. Simples assim. Simples assim. Portanto, esta balela da Igreja Adventista do sétimo dia dizer que o ministério sumo sacerdotal de Cristo é bifásico, porque primeiro ele permaneceu 1810 anos no compartimento santo, para depois, só em 22 de outubro de 1844, cumprindo a profecia de Daniel 8,14, passasse a realizar agora a purificação do santuário, aceitando nomes, rejeitando nomes. Isto não passa de uma mentira deslavada, de algo absurdamente falso. Usando um termo que está em voga hoje aqui no Brasil, isto é fake news adventista. Não passa disso. Isto é uma balela, isto é uma bobagem, isto é falso. Isto não encontra suporte na santa palavra de Deus. Ponha isto na sua cabeça, no seu coração, de uma vez por todas. Aqui diz assim no livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 22, a respeito da cidade santa, da Nova Jerusalém. O apóstolo João está descrevendo a magnificência, a glória, a beleza, indescritível, inefável desta cidade. E ele diz aqui, em Apocalipse 21, 22, a respeito da Nova Jerusalém: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Quer dizer que na Nova Jerusalém, que será transferida para a Terra, e será a capital do planeta Terra, não há o quê? Não há o quê? Não há o quê? Igreja Adventista do sétimo dia. O que não há na nova terra? O que não haverá na nova terra? Santuário. Não haverá santuário. Não haverá templo. Por que, Igreja Adventista, não haverá templo? E por que não há santuário na Nova Jerusalém? Por que não? Porque o próprio texto responde: porque o seu santuário é o Senhor. Então veja, santuário celestial é o lugar onde Deus habita, é o lugar da habitação de Deus, é onde o trono de Deus está. É onde ele está fundamentado, fundado. Certo? Não existe essa história de ministério bifásico de Jesus no santuário celestial. A igreja vai fazer um contorcionismo exegético e hermenêutico com o grego tarragia, que é uma denominação para o santuário de um modo geral, dizendo que isto é um indicativo de que o ministério era de Jesus no santuário celestial é bifásico. Mentira! Como eu disse, isso é fake news adventista. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu entendimento, para que você possa compreender as maravilhas contidas na sua palavra. Que Deus te dê força e disposição para que você se liberte do jugo adventista, deste jugo mentiroso, deste jugo falso, que distorce o sentido da obra sagrada que Cristo realizou na cruz, por todo o seu povo, por toda a sua igreja, por todos os seus eleitos.
É o que eu rogo em nome de Jesus, em seu favor. Amém.